Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar um pouco a respeito da literatura fantástica. De acordo com H.P. Lovecraft, um dos mais conhecidos autores do gênero, o surgimento da literatura fantástica coincide com o nascimento da própria literatura. As narrativas orais das antigas civilizações já são povoadas de elementos sobrenaturais que posteriormente originaram as lendas e mitos. Encontramos elementos fantásticos na Bíblia, em relatos épicos e mitológicos, como a Ilíada e a Odisseia, de Homero, nos romances de cavalaria da Idade Média, com seus gigantes, anões, feiticeiras e outros seres lendários, em Dante, na Divina Comédia, em Goethe, no Fausto, em Shakespeare, em Macbeth e várias outras peças, bem como em nossos sonhos e alucinações. Para Lovecraft, o fundador da novela gótica, a partir da qual se desenvolveu a literatura fantástica moderna, foi Horace Walpole, que publicou em 1764 O Castelo de Otranto. Conforme o poeta e crítico literário José Paulo Paes, esse livro estranho, abre aspas, discordava dos padrões literários então vigentes. Sua ação decorria na Itália medieval e estava repleta de lances, artifícios e personagens inverossímeis, fantasmas, terrores sobrenaturais, elmos mágicos e castelos arruinados. Fecha aspas. Segundo Aguinaldo Rodolfo do Carmo, abre aspas, a obra de Walpole deu início a um novo tipo de cenário e personagens para a literatura fantástica, deixando para os escritores que viriam a seguir uma grande vantagem. Nasceram dessa obra personagens que são estereótipos da literatura sobrenatural. O nobre tirano como vilão, a heroína pura e santa e o herói valoroso e sem mácula. Fecha aspas. Já o professor Júlio França acredita que a obra de Walpole, abre aspas, estabeleceu os parâmetros de um novo gênero que, no século XX, passaria a ser identificado com a forma arcaica da literatura de horror. Fecha aspas. O Castelo de Otranto exerceu forte influência na literatura de horror e foi um grande sucesso na época. Após a publicação do Castelo de Otranto, segundo Lovecraft, as autoras que desenvolveram o gênero foram as inglesas Clara Reeve e Anne Radcliffe, esta última autora de Os Mistérios do Castelo de Udolfo. Lovecraft considera que, em seus romances, Anne Radcliffe demonstra, aspas, rara facilidade para criar ambientes terroríficos em momentos de suspense, temperando-os com uma sentimentalidade bem ao gosto da época. Mas todos os mistérios encontravam uma explicação lógica no derradeiro capítulo, fecha aspas.
respeitando, desse modo, as leis da verossimilhança. Para Lovecraft, a literatura de Radcliffe foi de grande influência para as obras clássicas do gênero que seriam desenvolvidas no século XX, e, em particular, Frankenstein, o moderno Prometeu, de Mary Shelley, e o Drácula, de Bram Stoker, este último precedido por The Vampire, de Polidori, amigo de Lord Byron. As obras de Mary Shelley e de Polidori se originaram de uma das famosas reuniões literárias e libertinas que Lord Byron realizava em seu castelo na Suíça, regadas a sexo, vinho, láudano e batidas de Chopin, e baladas de Chopin, na qual alguém propôs a realização de um concurso de histórias de terror. Esse episódio é relatado no filme Gothic, de Ken Russell. O romance de Mary Shelley pode ser considerado também uma obra precursora da ficção científica, uma vez que o monstro surge de uma experiência e não de uma invocação diabólica, ou outra causa sobrenatural. O gênero fantástico se consolidou no século XIX, ainda segundo Lovecraft, com as obras do alemão Ernst Theodor Amadeus Hoffmann e de dois norte-americanos, Edgar Allan Poe e Nathaniel Hawthorne. Este último, autor do romance A Casa das Sete Torres. Na primeira metade do século XX, destacam-se os contos, novelas e romances do próprio Lovecraft, autor de uma nova mitologia de seres sobrenaturais, no chamado Ciclo de Cthulhu, em que o personagem principal é, na verdade, um livro, o Nefando Necronomicon, que teria sido escrito pelo árabe louco Abdul al-Azred. A literatura fantástica chegou até os nossos dias graças a autores como Clive Barker e Stephen King, cujas obras foram adaptadas para histórias em quadrinhos, filmes para o cinema e a televisão. Após esse brevíssimo resumo histórico, vamos discutir o conceito de literatura fantástica. Segundo escreve Lovecraft, em seu livro O Horror Sobrenatural na Literatura, abre aspas, a emoção mais antiga e mais intensa da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais intenso dos medos é o medo ao desconhecido. Por esse motivo, o relato sobrenatural sobreviveu, se desenvolveu e alcançou cotas notáveis de perfeição, pois funde-se em um princípio profundo e elementar, cujo atrativo, se não sempre universal, deve ser sempre necessariamente intenso e permanente para as mentes dotadas da necessária sensibilidade. A atração do espectralmente macabro é, em geral, escasso, porque exige do leitor certo grau de imaginação e capacidade para se afastar da vida cotidiana. Continua o autor americano.
A atmosfera é a coisa mais importante, pois o critério definitivo da autenticidade do conto fantástico não é a estrutura da intriga, mas a criação de uma impressão específica. Eis porque devemos julgar o conto fantástico não tanto em relação às intenções do autor e os mecanismos da intriga, mas em função da intensidade emocional que ele provoca. Um conto é fantástico, muito simplesmente, se o leitor experimenta profundamente um sentimento de temor e de terror, a presença de mundos e poderes insólitos. A respeito dessas definições, escreve o semioticista búlgaro Todorov, abre aspas. Para Lovecraft, o critério do fantástico não se situa na obra, mas na experiência particular do leitor, e esta experiência deve ser a do medo, fecha aspas. Todorov discorda de Lovecraft, alegando que, abre aspas, há narrativas nas quais todo o medo está ausente. Pensemos em textos tão diferentes quanto A Princesa Brambilha, de Hoffmann, ou Vera, de Villiers de L'Iliade. O medo está frequentemente ligado ao fantástico, mas não como condição necessária. Muito bem, vamos ver mais alguns conceitos. Para Marcel Schneider, o fantástico explora o espaço interior, tem uma estreita relação com a imaginação, a angústia de viver e a esperança de salvação. Para Pierre-Georges Castet, o fantástico se caracteriza por uma intromissão brutal do mistério no quadro da vida real. Já Roger Caillois escreve o seguinte: todo o fantástico é ruptura da ordem estabelecida, irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana. Tristan Todorov afirma que, aspas, o fantástico implica não apenas a existência de um acontecimento estranho, que provoca hesitação no leitor e no herói, mas também numa maneira de ler, que não deve ser nem poética, nem alegórica. Ou seja, o que é narrado no livro deve ser compreendido no sentido literal. Já o argentino Adolfo Bioy Casares, que organizou uma ótima antologia da literatura fantástica, em conjunto com Jorge Luiz Borges, escreve o seguinte, abre aspas. Não há um, mas muitos tipos de contos fantásticos. É preciso averiguar as regras gerais para cada tipo de conto e as regras especiais para cada conto. Portanto, o escritor deverá considerar seu trabalho como um problema que pode ser resolvido, em parte por regras gerais e pré-estabelecidas,
e, em parte, por regras especiais que ele deve descobrir e acatar. Fecha aspas. Os contos fantásticos podem ser classificados também pela explicação. Primeiro, os que se explicam pela ação de um ser ou de um fato sobrenatural, como o Drácula, de Bram Stoker. Segundo, os que têm explicação fantástica, mas não sobrenatural, como Frankenstein, de Mary Shelley. E terceiro, os que se explicam pela intervenção de um ser ou de um fato sobrenatural, mas insinuam também a possibilidade de uma explicação natural. Para Bioy Casares, dois elementos são importantes na literatura fantástica. Primeiro, a revelação, a surpresa ou reviravolta. Por exemplo, quando se descobre que a jovem Mircalla é a vampira Carmila, na novela de Sheridan Le Fanu. Segundo, o ambiente ou a atmosfera. Criar um ambiente, uma atmosfera, ainda é tarefa de muitos escritores. Escreve Casares. Uma persiana batendo, a chuva, uma frase que retorna. Esses motivos condutores criam a mais sufocante das atmosferas. Depois, alguns autores descobriram a conveniência de fazer com que, num mundo plenamente verossímil, ocorresse um único fato inverossímil, que em vidas comuns e domésticas, como a do leitor, aparecesse o fantasma. Por contraste, o efeito era mais forte. Surge, por exemplo, o que poderíamos chamar de tendência realista na literatura fantástica. E ele cita como exemplo H.G. Wells. Quais são os elementos presentes na narrativa fantástica? Tempo. Histórias situadas em épocas distantes, como a Idade Média ou o século XVIII. Histórias ambientadas no futuro, como nos contos de Ray Bradbury, que estão no meio termo entre o fantástico e a ficção científica. Histórias situadas em épocas e territórios míticos ou imaginários. Histórias situadas em várias épocas percorridas pelo protagonista, como acontece no romance A Máquina do Mundo, de H.G. Wells. Ou ainda histórias situadas no presente, onde descobrimos elementos do passado. Espaço. Qual é o espaço em que acontece a narrativa fantástica? Vamos dar alguns exemplos. Casas amaldiçoadas, castelos medievais, sótãos ou porões, casas alugadas. Nos filmes norte-americanos recentes, muitas vezes a narrativa acontece numa casa alugada. Hospícios, ilhas, hotéis, bibliotecas, museus, o circo, a floresta, o deserto, o labirinto, cavernas, parques de diversão, armários ou guarda-roupas, galerias de arte, monastérios, templos ou igrejas,
presídios, túneis, cabanas, acampamentos, lavanderias, túneis, cemitérios, necrotérios, velórios, no interior de uma baleia, numa nave espacial, na roça, no céu, ou no inferno, ou no purgatório, em um elevador. Aliás, há um filme excelente, um filme fantástico, chamado O Elevador. Capelas abandonadas, prédios desocupados, fazendas, meios de transporte como trens, carros, navios, ônibus, metrô, mundos paralelos e outras dimensões, cidades fantásticas, ou universo digital, espaços infinitos, e ainda viagens a países exóticos e contato com antigas civilizações, como no romance Vathek, de William Beckford, que foi um dos precursores da literatura fantástica e que era muito apreciado por Jorge Luiz Borges. Muito bem, falamos sobre o tempo e sobre o espaço. Quais são os personagens de uma narrativa fantástica, em geral? Um aristocrata erudito, um feiticeiro ou alquimista, um estrangeiro, um arqueólogo, um cientista, o palhaço, personagens circenses, um irmão gêmeo, um duplo, Deus, anjos, santos, demônios, zumbis, canibais, vampiros, lobisomens, fantasmas, pacientes psiquiátricos, criminosos, políticos, juízes, médicos, dentistas, escravos, alienígenas, robôs, androides, seres híbridos, mulheres sedutoras, velhos estranhos, crianças mutantes, enlouquecidas ou assassinas, animais fantásticos ou mitológicos, de origem sobrenatural, ou criadas por experimento científico, aleijados, fazendeiros, padres, freiras, estátuas, manequins, armaduras, ou ainda autômatos que obtêm vida. Quais objetos aparecem numa história fantástica? Livros misteriosos, como o Necronomicon, inventado por Lovecraft. Objetos mágicos, como espelhos, bengalas, garrafas, lâmpadas, retratos, punhais, joias, patas de macaco, a mão da glória. Portais que nos transportam a outros mundos ou dimensões. Armas mágicas ou mitológicas, peças do vestuário, obras de arte, máscaras, óculos, escadarias, jogos em geral, guarda-chuvas, instrumentos musicais, fontes de água, gavetas, cachimbos, malas, sapatos, mapas, armários, diários, telefones, cartas, relógios antigos, carros, máquinas fotográficas, aparelhos eletrônicos, como a televisão, computador, garrafas, janelas, árvores fantasmagóricas ou possuídas por espíritos, lâmpadas mágicas, aparelhos eletrônicos,
para citarmos apenas alguns objetos. E o que acontece no conto fantástico em relação às leis da natureza? Nós podemos ter alterações das leis da física, como nos contos de Lovecraft. Alterações de nossa percepção sensorial, como acontece no conto A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Alterações em nossa percepção habitual de tempo e espaço, como nos contos de Lovecraft. Partes do corpo humano que sofrem alterações naturais ou artificiais. A superação dos limites humanos, como acontece em Drácula. Alterações nas estações do ano, ou no dia e na noite, ou na temperatura. Possessões, 2 ou mais espíritos ocupando o mesmo corpo. Mudanças de estado na matéria. Rejuvenescimento sobrenatural, como no Fausto de Goethe. Metamorfoses. Drácula pode se transformar em lobo, morcego, em nevoeiro e assim por diante. Vamos agora apresentar 2 conceitos do Ítalo Calvino. Para Calvino, há 2 modalidades do fantástico: o fantástico visionário e o fantástico cotidiano. A narrativa fantástica visionária, na definição de Ítalo Calvino, é aquela em que predominam as aparições visionárias, como fantasmas ou vampiros. A narrativa fantástica cotidiana, ou ainda mental, abstrata ou psicológica, é aquela em que o sobrenatural permanece invisível, é mais sentido do que visto, participando de uma dimensão interior, como estado de ânimo ou como conjetura. Podemos pensar também nas definições do semioticista búlgaro Todorov, que entende o fantástico de outra maneira, como uma hesitação entre o verossímil e o maravilhoso, ou ainda entre o insólito e o maravilhoso. O que é o insólito? É algo muito estranho, mas que não contraria nenhuma lei da natureza. Por exemplo, eu posso estar andando na Avenida Paulista, numa terça-feira, às 14 horas, e, de repente, um piano cai do 15º andar e acerta a minha cabeça. Isso é impossível de acontecer? Não. É improvável. É muito improvável que um piano caia do 15º andar na minha cabeça. Mas nada impede que isso aconteça. Não contraria nenhuma lei da física, nenhuma lei da natureza. Logo, é algo insólito. Já o maravilhoso é, por exemplo, um elefante cor-de-rosa com asas voando e dando cambalhotas no ar. Isso é maravilhoso, porque é pura fantasia, como nos contos das Mil e Uma Noites, ou nos contos de fadas. E o fantástico seria uma hesitação
entre o insólito e o maravilhoso. É aquele relato que permite as duas leituras. Se lermos A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe, é possível pensarmos numa explicação racional, verossímil, para todos os acontecimentos nessa narrativa. E também podemos pensar numa explicação sobrenatural. Se o mesmo conto permite essas duas leituras, na definição de Todorov, estamos diante do fantástico, que difere do insólito, que tem explicação racional, do maravilhoso, que é pura fantasia, e ainda do realismo mágico, que é um gênero, sobretudo latino-americano, que trata de questões políticas de maneira alegórica, utilizando para isso elementos do maravilhoso, como nos romances de Gabriel Garcia Marques. Mas no realismo mágico, em geral, existe um conteúdo político e o maravilhoso funciona como alegoria. E a ficção científica, né, se difere de tudo isso por aquilo que nós conversamos na semana passada, quando lemos o conto de Ray Bradbury. A ficção científica parte de uma possibilidade, de uma hipótese, de algum evento que possa acontecer, ainda dentro dos limites da racionalidade. Por mais que uma obra de ficção científica apresente algo muito distante de nós, como o teletransporte, né, da Jornada nas Estrelas, isso não significa que em algum futuro remoto não seja possível uma máquina fazer o transporte, né, de um corpo, de um espaço para outro. Parece algo muito distante de nós, quase impossível, mas a própria física da Jornada nas Estrelas parte de conhecimentos, de teorias, né, de especulações no campo da ciência. Então, aqui finalizamos a aula de hoje. Eu achei interessante falarmos sobre esses conceitos, ficção científica, o fantástico, o maravilhoso, o insólito, porque a partir da próxima semana estudaremos algumas obras que se encaixam, né, nessas categorias. Se encaixam e, ao mesmo tempo, escapam de qualquer rótulo, como acontece com qualquer obra de arte genial. E na semana que vem estudaremos A Cor que Caiu do Céu, de Lovecraft. Logo enviarei o arquivo do texto a vocês. Obrigado a todos e a todas e até a nossa próxima conversa.